Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada a quem está aí em casa e que se juntou para mais uma tarde de boa discussão, espero eu, sobre um tema que me é muito querido, tanto o carcinoma orotrabeal como a neuropatia periférica. E hoje tenho comigo, eu sou a Joana Marinho, sou oncologista, sou presidente da Associação de Investigação de Cuidados de Suporte em Oncologia, que vem aqui designada como a AICSO, e tenho comigo a enfermeira Anabela Amarelo, que além de minha colega de trabalho, amiga, divide comigo estes temas e esta paixão por estes temas. É enfermeira de reabilitação, trabalha também na área da oncologia já há mais de 20 anos e é também vice-presidente da Associação de Investigação de Cuidados de Suporte em Oncologia. Boa noite, Anabela, Olá, e muito boa obrigada. Noite. E apresentando um bocadinho o objetivo deste webinar e também da associação. Portanto, a associação, para quem não conhece, a Associação de Investigação de Cuidados de Suporte em Oncologia é uma associação sem fins lucrativos, criada por profissionais de saúde, cujo objetivo é exatamente este, é promover uma melhoria de cuidados ao doente oncológico. Cada vez temos terapêuticas mais eficazes, terapêuticas mais inovadoras que vamos fazendo, os doentes vão vivendo cada vez mais anos, mas nós temos que cuidar não só da doença, mas também do doente. E, portanto, os cuidados de suporte assumem, efetivamente, uma relevância fundamental, porque os doentes estão a viver mais e nós temos que lhes dar melhores cuidados. E, portanto, hoje o webinar é um bocadinho sobre isso, juntar as terapêuticas inovadoras também ao cuidado que podemos dar ao doente para poder fazer essa terapêutica o máximo tempo possível com qualidade de vida. E, portanto, este webinar teve também o apoio das telas e agradeço a sua realização através de uma bolsa que nos permitiu fazer este webinar. E, portanto, hoje, o que é que vamos falar? Vamos falar do tratamento do cancro orotrabeal e das inovações que têm surgido. Nos últimos anos, para quem tratava carcinoma orotrabeal há 10 anos atrás, os últimos anos foram cheios de inovação. E hoje vamos focar mais no enfortumab vedotina pembrolizumab, isto porque é neste momento o tratamento standard de primeira linha para o carcinoma orotrabeal metastático, mas mais importante é que além de ser agora para a primeira linha, vai ser também usado e os ensaios já mostram resultados positivos no contexto curativo. Portanto, nos doentes que têm doença músculo-invasiva, mas sem metástase. E, portanto, vai se alargar vai estar não só no contexto metastático, mas também no contexto de doença precoce. Portanto, é fundamental nós aprendermos a manejar esta nova terapêutica. E, portanto, hoje vamos então começar com uma apresentação sobre o paradigma terapêutico atual do carcinoma orotrabeal metastático, com a professora Begonha, e depois vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, em que eu vos peço que vão fazendo ao longo da apresentação, para depois termos aqui as respostas já a tempo e horas e aquelas perguntas para podermos colocar à nossa speaker internacional. Depois, eu e a enfermeira Anabela faremos então uma talk sobre a gestão da neuropatia periférica, um bocadinho mais prática, a importância da multidisciplinaridade na abordagem da neuropatia periférica. E, portanto, hoje temos o prazer de contar com a professora Begonha. A professora Begonha é oncologista, trabalha no Hospital Virgen del Rocío, em Espanha. Tem extensa experiência com o enfortumab vedotina pembrolizumab e, portanto, achamos que seria efetivamente uma honra tê-la a falar hoje. E eu e a enfermeira Anabela vamos depois falar um bocadinho da gestão multidisciplinar destes doentes, focando na neuropatia periférica. Professora Begonha, muito obrigada por ter aceito o convite e passo a palavra. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. And that's my old Portuguese. So, muito obrigada. Me han dicho que puedo hablar en español. Mi español es mejor que mi inglés y mucho mejor que mi portugués, pero bueno, hablaré despacio y nada, un placer. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, vale. Es que no oigo bien, no se escucha bien.
Bueno, en unos 20 minutos, voy a repasar un poco cuál es el manejo actual del carcinoma metastásico de vejiga o urotelial, que ya un poco en la introducción se ha hablado. Y es verdad, bueno, estos son mis conflictos de interés. Es verdad que el desarrollo farmacéutico, farmacológico que ha habido en estos últimos años, pues ha sido impresionante, ¿no? Sobre todo desde el año 2016. Desde los años 90 veníamos tratando el cáncer de vejiga exclusivamente con quimioterapia, inicialmente siempre con esquemas basados en platino, con tasas de respuesta relativamente pobres, en torno al 40-50%, en función de si usábamos cisplatino o carboplatino, pero con duración de respuestas muy cortas y prácticamente el 100% de los pacientes recaían y además con muy pocas opciones de tratamiento posterior, con lo cual las supervivencias no pasaban de un año. Y así hemos estado un montón de años, hasta el año 2016, en el que yo creo que a partir de aquí hay dos grandes eventos en cáncer de vejiga. Por un lado, la aparición de inmunoterapia, que yo creo que cambia por primera vez el paradigma en cáncer de vejiga y empiezan a aparecer largos supervivientes, y posteriormente la aparición de los anticuerpos conjugados, especialmente en fortuamedotin, que también ha hecho otro cambio espectacular, ¿no?, en la evolución de esta enfermedad. Cuando aparece la inmuno, aparece, os recuerdo, en segunda línea, con el primer estudio que aumenta supervivencia global con pembrolizumab con respecto a quimioterapia de segunda línea, que se basaba en taxanos o vinflunina, con aumento de supervivencia global, como digo, mayor tasa de respuestas y por primera vez empiezan a aparecer largos supervivientes. Como veis, más o menos en torno a un 20% de pacientes que están vivos más o menos a los 2-3 años. Se intentó hacer un paso de la inmunoterapia en primera línea en monoterapia con estudios fase 2, que bien parecía que tenían una supervivencia global bastante aceptable en primera línea, con supervivencias medianas en torno a 15 meses, pero bien es cierto que la tasa de respuesta era pobre y era menor que con los tratamientos con platino, con lo cual la inmuno en primera línea se abandonó y se centró en la inmuno en segunda línea en progresión a los pacientes con platino. Pero a pesar de que hemos dicho que había un porcentaje de largos supervivientes, de nuevo, la gran mayoría progresaba también al tratamiento con inmunoterapia de segunda línea. Y ya las opciones del tratamiento eran bastante pobres, hasta que aparecen dos fármacos que aumentan supervivencia global en tercera línea. El primero es erdafitinib, sabéis que es un fármaco que va dirigido contra mutaciones de FGFR2-3, que están aproximadamente expresados en un 20% de los pacientes. Y erdafitinib demostró beneficio en tercera línea de tratamiento en pacientes que habían progresado a platino y a inmunoterapia, con una supervivencia global mediana que estaba de nuevo en torno a los 12-13 meses. Y también aparece el estudio de fortuavedotin, el EV301, que también demostró aumento de supervivencia global en este contexto. Y me paro aquí porque yo creo que este estudio ha sido bastante relevante y sobre todo el manejo que hemos ido teniendo con respecto a los anticuerpos conjugados en general y en fortuavedotin en particular, que además lo vamos a empezar a usar ahora en primera línea. Este estudio, recuerdo que era un estudio en tercera línea en pacientes que habían progresado a platino y a inmunoterapia previa y demostró un beneficio a largo plazo con un seguimiento ya maduro de enfortumab-vedotin frente a quimioterapia con una supervivencia, como veis, en torno a 13 meses en tercera línea, que esto no se había visto nunca antes en cáncer de vejiga, frente a aproximadamente 8 meses y medio con quimioterapia. Y también con un beneficio significativo en supervivencia libre de progresión y con una tasa de respuestas que en tercera línea estaba en torno al 41%. Fijaros que con quimioterapia eran muy pobres, no superaban el 20%, es decir, duplica la tasa de respuestas, tasas de respuesta duraderas y con beneficio significativo en supervivencia global. Y yo creo que esto también fue un gran hándicap en esta enfermedad. Y además con buena calidad, manteniendo la buena calidad de vida de los pacientes que recibían tratamiento. No solamente en ensayos, sino que todos los estudios que se han hecho de real world, y a mí soy especialmente defensora de los estudios de real world porque creo que validan el beneficio que tiene un fármaco en condiciones de vida real, dado que los ensayos clínicos, los pacientes están muy seleccionados, pero en vida real vemos pacientes de todo tipo. Y yo creo que es importante validar siempre los resultados de un ensayo clínico fase 3 con estudios de vida real.
En este caso, enfortumab vedotin también demostró beneficio en este contexto, ¿no? El estudio UNITE, que sabéis que es una corte retrospectiva americana de un montón de pacientes que se han tratado con cáncer de vejiga metastásico. Y en esta cohorte de pacientes tratados con EV en tercera línea, pues de nuevo demostró que las tasas de respuesta eran muy altas y además parecía que eran independientes de diferentes factores, como podría ser pues que fuera una variante urotelial o una variante mixta, la edad, el número de líneas previas de tratamiento, que tuviera enfermedad hepática o no, o incluso si tenía alteraciones de FGFR3 o no las tenía. Con lo cual, enfortumab vedotin se posiciona en tercera línea muy bien y con datos de supervivencia también en vida real, que como veis en la curva de abajo están en torno a los 14 meses, incluso supera un poco lo descrito en el estudio fase 3. Y así se quedó un poco el tratamiento, ¿no? Hasta el año 2023, en el que teníamos 3 líneas claramente establecidas en cáncer de vejiga, pero sabiendo que desgraciadamente un porcentaje importante de pacientes ni siquiera va a llegar a esa tercera línea de tratamiento. De hecho, los estudios estiman que prácticamente el 30% va a recibir un tratamiento de segunda o tercera línea. Es decir, hay muchos pacientes que se nos van por el camino y esto ha hecho que todos estos fármacos que tienen tanto beneficio en segundas, terceras líneas, pues se hayan adelantado a la primera. Lo primero que se hizo fue adelantar la inmuno, ¿no? Con el estudio Javelin, en el que se utilizaba inmunoterapia con avelumab de mantenimiento en aquellos pacientes que no progresaban a una primera línea basada en platino. Fue el primer estudio también que demostró en primera línea un beneficio en supervivencia global, como veis, medianas en torno a 21 meses con respecto a 15 con el tratamiento quimio puro. Y además un beneficio que también se dio en todos los subgrupos de pacientes y a partir del año 2020 pasó a ser el tratamiento estándar en primera línea de tratamiento. A partir de ahí, ¿qué pasó? Pues que enfortumab vedotin obviamente pasó a la segunda línea, es decir, no había ningún estudio, porque en el estudio V301 no se incluyeron pacientes que venían de avelumab de mantenimiento, todos venían de inmuno de segunda línea y todos los datos que tenemos es en real world, ¿no? Y vemos que en estos estudios de real world, como es en este estudio americano, en el que los pacientes hacen platino y avelumab de mantenimiento, pues aquellos pacientes que hacen EV de segunda línea después de avelumab, de nuevo tienen una supervivencia libre de progresión y una supervivencia global muy similar a los que tienen cuando se reciben tercera línea y un poco en la misma línea el estudio UNITE también, ¿no? En el que aquellos pacientes que reciben EV después de avelumab de mantenimiento, pues fijaos, tienen una tasa de respuesta en torno al 45%, medianas de supervivencia libre de progresión de 7 meses y medianas de supervivencia global de 13 meses. Es decir, EV pasa a segunda línea con datos igualmente eficaces que lo que teníamos en tercera. Seguimos mejorando en la primera línea y aparece de manera concomitante, es decir, aparecen a la vez los resultados del estudio Checkmate 901, que es el estudio que compara el tratamiento de cisplatino-gencitabina en aquellos pacientes cis elegibles en primera línea de tratamiento frente a la combinación de cis-gem con nivolumab, y este estudio demostró un beneficio significativo en supervivencia global con una mejora en las medianas de supervivencia en torno a los 3 meses. Esto se comunica en ESMO del año 2023, justo después del estudio que también se comunica en ese ESMO, el EV302. Este estudio venía de un racional de un estudio fase 1 que se había hecho en Estados Unidos, en el que se comparaba en pacientes cis inelegibles en primera línea de tratamiento bueno, no se comparaba porque eran estudios en monoterapia, se realizaba enfortumab vedotin con pembrolizumab. Como veis en el estudio fase 1, en las primeras cohortes, se vio que con esta combinación la tasa de respuesta era en un torno a un 73%, y en cohortes sucesivas con un mayor número de pacientes esa tasa de respuesta se veía que estaba en torno al 65%. Y con estos resultados directamente pasan del fase 1 al estudio fase 3, en el que se compara la combinación de enfortumab vedotin pembro con platino-gencitabina. Este es el diseño del 302, que yo creo que ha cambiado la vida a los pacientes en cáncer de vejiga. Os recuerdo, eran 860 pacientes que no habían recibido un tratamiento previo y que tenían un tumor localmente avanzado o metastásico. Se randomizaban a hacer combinaciones de platino con gencitabina
bien cisplatino o bien carboplatino, en función de si eran fit o no fit para cisplatino, frente a la combinación de enfortumab vedotin pembrolizumab. Enfortumab vedotin que se mantenía hasta progresión o intolerancia y pembrolizumab por un máximo de 35 ciclos. En la rama de quimioterapia inicialmente se permitió un máximo de 6 ciclos de quimioterapia. Inicialmente en el protocolo no se estableció que los pacientes pudieran recibir avelumab de mantenimiento si no progresaban al platino, pero finalmente hubo una enmienda para que se pudieran permitir pacientes que recibieran avelumab de mantenimiento, y en este estudio más o menos un 30% de la rama control sí que recibió avelumab de mantenimiento. Se ha presentado este año en ASCO-GU del 2025, bueno, ya el año pasado, datos actualizados con una mediana de seguimiento de más de 2 años. Como veis, las curvas son espectaculares. Yo creo que nunca se han visto curvas así. Supervivencia libre de progresión en primera línea en cáncer de vejiga con medianas que doblan lo obtenido por quimioterapia. Como veis, aún a 2 años, el 37% de los pacientes con enfortumab vedotin pembro no han progresado, frente a solo un 12% con quimioterapia, hazard ratio de 0,48, y todos los subgrupos de pacientes se benefician en cuanto a supervivencia libre de progresión. Y de nuevo, curva espectacular en cuanto a supervivencia global, con una mediana de seguimiento, una mediana de supervivencia con EV-pembro que llega casi a los 3 años, frente a 15 meses con quimioterapia. Fijaos que a 2 años el 60% de los pacientes sigue vivo, frente a 35,4% con quimioterapia, hazard ratio de 0,51. Curvas que se separan prácticamente desde el principio, es decir, hay un beneficio muy significativo de enfortumab vedotin pembro en cuanto a supervivencia global, y de nuevo todos los subgrupos de pacientes se benefician de esta combinación. La tasa de respuesta es superior también, llega hasta casi el 68%, frente a solo un 44% con platino gencitabina, y llama la atención este 30,4% de tasas de respuestas completas. La verdad que es espectacular. Y de nuevo todos los subgrupos de pacientes, como podéis ver en el gráfico de abajo, se benefician del tratamiento, independientemente de la edad, del estado funcional, de que tuvieran un tumor de vejiga o un tumor de urotelio superior, de que tuvieran enfermedad ganglionar, hepática, etcétera, o incluso un beneficio independiente de si el paciente recibía cisplatino o carboplatino. Las duraciones de respuesta son muy largas, muy duraderas con enfortumab vedotin, y además cuando se analiza qué pasa con la supervivencia global entre los respondedores, pues las curvas empiezan a aplanar. Como veis, aquellos pacientes que responden tienen unas supervivencias muy duraderas, pero es que aquellos pacientes que hemos dicho que eran un 30% que hacen respuesta completa, si veis la curva de enfortumab vedotin es que prácticamente es plana, y de hecho a 2 años el 96% casi de los pacientes está vivo con enfortumab vedotin, con lo cual forzar una respuesta máxima con esta combinación es clave, porque esto ayuda a que la mayor parte de los pacientes no fallezcan de cáncer de vejiga. Y por tanto se ha quedado establecido, como ha dicho antes Joana, como el tratamiento de primera línea en cáncer de vejiga, y así lo trasladan todas las guías de práctica clínica. Otra cosa, que hay países en donde no se puede usar, por ejemplo en el mío, en mi país, la última negociación con el ministerio ha sido negativa, no se financia el fármaco, lo cual es un drama para los pacientes, pero bueno, esperemos que haya más negociaciones y que finalmente se pueda utilizar, porque de momento nosotros no podemos en el sistema público. A pesar del estudio, que es magnífico y que tiene unas curvas magníficas, pues como todo buen fármaco, como toda buena noticia en oncología, pues todo trae una serie de retos. Es verdad que el reto del coste y del acceso en muchos países, como en el mío, es un problema, y bueno, son fármacos caros. Y bueno, tenemos que hacer un esfuerzo desde las propias compañías hasta los organismos públicos para intentar negociar, porque este fármaco claramente beneficia a los pacientes. Tenemos un gran reto con la secuencia, no tenemos estudios que nos digan qué hacer después de enfortumab vedotin pembro, ahora se están haciendo, pero no hay. Es importante saber seleccionar a los pacientes, no todos para todos, y habrá pacientes que a lo mejor no se beneficien de esta combinación o no puedan recibirla por comorbilidades. Habrá que ver también qué hacemos con el tumor primario, porque estas respuestas completas tan duraderas que hacen que la supervivencia global sea muy, muy prolongada,
pues una de las dudas que tenemos es qué hacemos con el tumor primario, ¿no? Antes nunca se nos había ocurrido qué hacíamos con esto, pero ahora sí se nos empieza a ocurrir, ¿debo quitar el tumor primario o debo dejarlo como está? Ahora mismo hay otras combinaciones que están emergiendo, como todos los anticuerpos conjugados anti-ER2, que ahora hablaremos, y luego cómo impacta esto en los nuevos resultados que vamos teniendo en el tratamiento del músculo invasivo a nivel perioperatorio, porque utilizamos inmuno ya en práctica clínica habitual. Y luego siempre el manejo de toxicidades, yo esto lo pongo siempre porque creo que fármaco nuevo, reto nuevo, aparecen toxicidades que debemos saber manejar, porque un buen manejo de la toxicidad evita retrasos y evita parar tratamiento que está siendo beneficioso, y creo que aquí tenemos siempre una asignatura pendiente y hay que saber manejar bien los fármacos de nueva aparición. En cuanto a tratamientos emergentes, bueno, este estudio se comunicó en ESMO del 2025, se ha publicado en el New England. Es el estudio chino de disitamab vedotin, que sabéis que es un anti-ER2 combinado con toripalimab, en pacientes en primera línea de tratamiento que tienen una sobreexpresión de ER2, de una cruz, dos cruces o tres cruces. Este estudio se randomiza, estos pacientes en primera línea con sobreexpresión de ER2 se randomizan a recibir disitamab vedotin con toripalimab, el anti-PD-1, frente a quimioterapia estándar. Aquí no hay abeluma de mantenimiento porque en China no está aprobado el abeluma de mantenimiento. Y fijaros también que las curvas son muy llamativas, ¿no? Supervivencias libre de progresión también mucho superiores con disitamab vedotin toripalimab frente a quimioterapia, hazard ratio de 0,36, y supervivencia global también de 30 meses, 31 meses con disitamab vedotin toripalimab frente a 16 meses con quimioterapia. De nuevo, curvas muy separadas desde el principio y tasas de respuesta que son muy superiores con la combinación de disitamab vedotin toripalimab frente a quimioterapia. Este estudio solo se ha hecho en China y estamos pendientes nosotros de un estudio, un paralelo muy similar que se está haciendo en Estados Unidos y en Europa, que es el SGNDV-001, en el que 700 pacientes con enfermedad metastásica que no se hayan tratado previamente y que expresen ER2 se randomizan a hacer disitamab vedotin, en este caso con pembrolizumab, frente a quimioterapia basada en platino, y aquí sí que se permite el uso de abelumab en aquellos pacientes que no progresen al tratamiento con platino. Este estudio acaba de finalizar hace nada la inclusión de pacientes y bueno, faltarán unos meses, pero yo creo que enseguida veremos resultados y habrá que ver los resultados finales del estudio europeo, ver un poco cómo lo comparamos con enfortumab vedotin pembro y ver un poco si somos capaces de determinar, ¿no?, perfiles de pacientes, que yo creo que va a ser complicado. Pero bueno, a ver qué sale en este estudio. Y luego también un reto importante, el impacto del tratamiento en la enfermedad musculoinvasiva, como hemos dicho. Veníamos ya muy focalizados en cambiar la estrategia en aquellos pacientes que son fit para cisplatino. Y tenemos el estudio Niágara, que es el primer estudio en perioperatoria que ha demostrado un aumento de supervivencia global utilizando cisplatino gencitabina durvalumab neoadyuvante y luego una fase de un año de durvalumab adyuvante. No teníamos nada en pacientes unfit, aunque aquellos pacientes que son PDL1 positivo en Europa tienen la opción de recibir nivolumab durante un año. Pero es que ahora llega ESMO de 2025 y aparece este estudio, que es el EV303, en el que pacientes que tienen un carcinoma músculo-invasivo y no son aptos, no son fit para recibir cisplatino, se randomizan a hacer cistectomía radical frente a observación, que es lo estándar, frente a enfortumab vedotin pembro de manera perioperatoria, 3 ciclos antes de la cistectomía radical y luego posteriormente tratamiento durante un año. Y como veis, también las curvas son impresionantes, ¿no? Supervivencia libre de progresión que duplica de nuevo al tratamiento con cistectomía radical estándar y curvas de supervivencia global muy altas, teniendo en cuenta que este era como un tumor huérfano, ¿no? Aquellos pacientes que no eran fit para recibir cisplatino realmente no hacían nada. Y este cambio de paradigma con enfortumab vedotin pembro en el contexto perioperatorio, pues yo creo que se convierte en un estándar en este subgrupo de pacientes.
Y ahora en ESMO, en ASCO GU de 2026, pues se van a presentar los datos de enfortumab vedotin pembro en el contexto perioperatorio, pero en los pacientes FIT. Lo que comparan es cisplatina o gencitabina neoadyuvante, cistectomía radical y observación frente a enfortumab vedotin pembro por 4 ciclos, cistectomía radical y enfortumab vedotin pembro posterior en la fase adyuvante. No tenemos los datos, bueno, ya puedo decir que son muy buenos, pero bueno, hay una nota de prensa en el que ya informa, ¿no? MSD, que realmente en los pacientes FIT también hay un aumento de la supervivencia libre de eventos, supervivencia global y la tasa de respuesta completa patológica. Es decir, que parece que esta combinación de V-pembro va a pasar también probablemente a la fase perioperatoria. Y por último, y ya tardó 5 minutos, creo que es importante, yo creo que este webinar va de esto, de cómo manejamos los efectos adversos, ¿no? Yo creo que esto es importante porque cuando apareció enfortumab vedotin y cuando apareció la inmuno en nuestras vidas, ¿no? Pues hubo que cambiar un poco porque eran efectos secundarios completamente diferentes a lo que teníamos con quimioterapia, que estábamos acostumbradísimos a manejarlo los oncólogos. En el estudio EV301, el de tercera línea, ya se vio que con enfortumab vedotin los efectos adversos de especial interés eran las reacciones cutáneas, que si bien eran poco frecuentes, es verdad que aparecían muy pronto, con especial cuidado en aquellas toxicidades cutáneas que eran más importantes. De hecho, hubo una alerta, un warning de la FDA porque hubo pacientes que fallecieron en los programas de acceso expandido, muy pocos pacientes, pero bueno, yo creo que la toxicidad cutánea es importante manejarla bien. La mayor parte de ellas se soluciona cuando paras el tratamiento y lo suspendes durante un tiempo, el 80%. Otro gran evento de interés es la neuropatía periférica y este sí que es importante porque esto sí que nos obliga a parar el fármaco y a reducir dosis. Como veis, aparece en un 54% de los pacientes. También aparece relativamente pronto, en torno a los 2,4 meses. Y un 50% según las series parece que sí que revierte con el tiempo. Pero mi experiencia es que revierte muy lentamente. Entonces hay que saber identificarla muy bien desde el principio porque es un evento complicado. Es verdad que nosotros teníamos experiencia con los taxanos, pero es cierto también que es una neuropatía sensorial un poco diferente y yo creo que es importante. Y luego, bueno, hubo también en los ensayos iniciales eventos importantes de hiperglucemia, pero estos son muy raros y estos sí que la mayor parte de ellos se benefician, ¿no? Y además lo que se vio es eso, que en realidad el perfil de efectos secundarios con EV es diferente a quimioterapia. Y también se vio lo mismo en el estudio de combinación con enfortumab vedotin pembro, con una parte de los efectos secundarios que están relacionados con el EV, como pueden ser las molestias oculares, reacciones cutáneas que hemos dicho, hiperglucemia, la neuropatía periférica. Pero es que luego también tenemos efectos secundarios relacionados con pembrolizumab, como es toda la toxicidad inmunomediada. Y no siempre es fácil de identificar. Cuando tenemos dos fármacos es complicado a veces de identificar cuál es el fármaco que te está haciendo daño y esto es importantísimo que sepamos manejarlo porque tendremos que saber si tenemos que parar uno o dos o cómo hacer, ¿no? Y esto es muy importante. Y de hecho en el estudio en la actualización que se hizo del EV302 con una mediana de seguimiento más larga de más de 2 años, lo que se veía que realmente aquellos pacientes que recibían más ciclos, tanto de enfortumab vedotin como de pembrolizumab, eran los que mayor tasa de respuesta completa presentaban, que eran los que más supervivencia global tenían. Es decir, cómo manejar los tratamientos para intentar no tener que parar y poder continuarlos es fundamental, sobre todo desde el punto de vista de la neuropatía sensitiva, porque esto también es importante porque sí que te va a condicionar a los pacientes que progresan, ¿qué les vas a poner en segunda línea? ¿Les vas a poner cisplatino? Porque es el mejor en realidad, frente a carboplatino, y yo creo que esto es importante. Nada, no me paro aquí. Es importantísimo saber manejar las dosis, los niveles de dosis de enfortumab vedotin. Es importantísimo saber de qué severidad de efecto adverso estamos hablando. No es fácil con determinadas toxicidades. Con la neuropatía periférica es muy paciente dependiente y no es fácil a veces graduar ese efecto adverso.
Pero bueno, hay un montón de guías que nos dicen cuándo debemos parar, cuándo debemos reiniciar el tratamiento, cuál es el manejo sintomático que debemos hacer. Y yo creo que de esto hay mucha literatura y es importante aprendérsela bien. Y luego, por supuesto, aprender a conocer y a manejar bien todos los efectos inmunomediados, que si bien poco frecuentes, muchas veces son muy, muy graves. Por tanto, y es mi última diapositiva, yo creo que ahora mismo estamos en un tiempo de cosecha de un montón de fármacos que están apareciendo, que francamente mejoran la supervivencia y la calidad de vida, que es importante también de todos nuestros pacientes. Ahora mismo la combinación de V-Pembro es la mejor opción en primera línea, pero tenemos la responsabilidad de usarlo bien, ¿no? Es decir, hay diferentes estrategias y tenemos que optimizar su uso básicamente en tener una secuencia adecuada, cambiar el tratamiento siempre que sea posible de manera temprana y básicamente manejar las toxicidades para que podamos mantener el tratamiento durante más tiempo y podamos beneficiar a nuestros pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tua apresentação, muito obrigada. Foi muito clara e foi uma ótima revisão do que foram. Se não compreendes algo, por favor, me dices. Vale. Uma revisão muito boa. Agora temos um bocadinho para pensar em colocar questões. Aproveitem, porque não é todos os dias que temos alguém com experiência e que faz parte dos ensaios clínicos aqui connosco. Eu tenho uma questão que toda a gente coloca, na verdade são duas. Como selecionas os pacientes para EVP, ou como não, quem não vai fazer, porque são todos para fazer, exceto porque estávamos habituados a pensar em critérios de elegibilidade para platino, cisplatina, carboplatina. Agora mudamos a visão. E depois também um bocadinho como é que nós vamos... a neuropatia, que é uma coisa que nos vamos focar hoje, que nos estamos a focar, é dose cumulativa e, como disse, quanto mais ciclos temos de exposição, mais resposta. Portanto, temos aqui que manejar um pouco este evento adverso. Até que ponto a maior parte dos doentes só consegue fazer cerca de 7 meses o enfortumado. Portanto, até que ponto, qual é o ponto mais importante aqui de equilíbrio? É estar alerta, reduzir dose ao mínimo evento. ¿Quer comentar? A ver, a la primera pregunta, claro, ya no hay criterios de elegibilidad, pero en realidad siempre han sido muy arbitrarios, ¿no? Ni siquiera los criterios Galsky son todos los que son, ni están todos los que deberían, ¿no? Me oigo con eco, no sé si es normal. Vale, entonces, sí. Entonces, claro, realmente es muy difícil encontrar un paciente que no pueda recibir EV-Pembro, porque la mayoría sí lo pueden recibir. Se me ocurriría quizás alguien que tenga ya una neuropatía periférica previa, por ejemplo, alguna patología de columna, cervical o lumbar. Quizá algún paciente yo tuve un paciente que era violinista y no quería tener ninguna relación con ningún fármaco que diera problemas en la sensibilidad. Y poco más, porque cualquier paciente diabético se puede corregir, paciente con enfermedades cutáneas graves o muy raras. Entonces, en realidad, salvo la neuropatía periférica, se me ocurre poco paciente. Y en cuanto al manejo de la neuropatía, porque es una toxicidad que aparece siempre, es verdad que es muy complicado porque es muy difícil diferenciar un grado 1 de un grado 2, entonces es muy difícil saber qué hacer, ¿no? Y los pacientes intentan siempre no contarte que están mal, ¿no? Ellos quieren continuar, no quieren que tú se lo pares.
Entonces yo creo que tienden a contar menos de lo que es. Yo siempre intento, Precisávamos sí, de escalas mais objetivas de avaliação da claro, neuropatia, não é? Que claro. Yo les pongo en la consulta, na claro, yo prática les pongo en clínica la é mais consulta, difícil. claro, yo les pongo a atarse los cordones, o sea, los botones, les hago escribir, les hago así alguna cosa rápida en la consulta y más o menos voy viendo. Yo creo que merece la pena ir bajando, ir subiendo dosis con tal de no tener que parar. Pero no es fácil, ¿eh? Es difícil, sí. Es verdad que luego reversible, cuando paras, mejora, sobre todo en manos, y es verdad que no es la toxicidad tan invalidante como los taxanos. Pero bueno, no deja de ser un problema, sí, sí. Da sua experiência, como é que maneja este evento? Ou seja, nós sabemos que é diferente o tipo de neuropatia e, portanto, a evidência em termos farmacológicos de tratamento da neuropatia periférica é muito baixa. Temos muita evidência não farmacológica, que vamos falar um bocadinho à frente. Mas apenas para a neuropatia mais do oxaliplatina, com a duloxetina, fora isso não há grande evidência. Portanto, da sua prática clínica, como é que habitualmente se medica ou o que faz para tratar a neuropatia periférica? Yo les suelo poner duloxetina cuando empiezan con un grado 1. Ya si es más intensa, a veces meto pregabalina para que no tengan esa sensación por la noche que es tan desagradable. Y luego ahora hay muchos pacientes que están utilizando como con el oxaliplatino, los guantes de calor, los calcetines de calor, pero yo no sé muy bien si eso tiene beneficio o efecto placebo, que bienvenido sea el efecto placebo. Pero la duloxetina yo creo que sí que lo ralentiza bastante. Anabela, queres colocar alguma questão? Eu gostei principalmente que a professora Begonha tenha falado precisamente do facto de muitas das vezes os próprios pacientes nos esconderem o que estão realmente a sentir com receio de descontinuarem o tratamento. Por isso, aqui, essa nota que acho que é fundamental, reconhecer atempadamente e que o doente se sinta confortável a exprimir aquilo que realmente está a sentir. E uma última questão, se calhar, o que fazer a seguir? Neste momento é sempre quimioterapia baseada em platino, portanto cisplatina, que também tem neurotoxicidade, portanto é muito importante tentar aqui manejar ao ponto de conseguirmos oferecer uma linha subsequente, não é? Acho que é Claro, claro, es importantísimo porque aunque no hay estudios en segunda línea, pero yo creo que todos sabemos que el cisplatino es mejor que el carboplatino. Y ya con una neuropatía sensitiva previa te da más miedo, ¿no? Es verdad que las dosis no son tan altas con platino, me refiero, como puede ser lo que ocurre en tumores germinales, que es verdad que ellos hacen mucha neurotoxicidad, pero bueno, es un problema. Por eso creo que hay que manejarla muy bien y es complicada, es complicada. Professora Begonha, uma última nota só para saber que em Portugal também ainda não temos o fármaco reembolsado e, portanto, não é permitido fazer no serviço público neste momento. As negociações estão a decorrer, contamos que seja durante 2026, mas também ainda não o conseguimos fazer neste momento, infelizmente. Ya, nada, en España ha sido un no rotundo por el ministerio, pero por precio. Porque yo creo que no se han puesto de acuerdo con los precios. Pero es una pena porque es que esto de verdad beneficia. O sea, no se me ocurre un perfil de paciente el que no pueda recibirlo, ¿no? Pero bueno, al final esto es un sistema público y nos debemos un poco a lo que podemos pagar. Pero lanzo aquí a las farmacéuticas que es verdad que es responsabilidad de todos
que los pacientes accedan a estas nuevas terapias. Dúvida. Muito obrigada, professora Begonha. Obrigada. Mais uma vez pela Muito sua obrigada. partilha. Obrigada. Un placer. E agora vamos continuar numa parte mais prática, vamos focar-nos, vimos que o enfortumab vedotin com pembrolizumab tem vários eventos adversos, os de especial interesse são então a hiperglicemia, que não parece ser tão limitante de tratamento, a toxicidade cutânea e aquele que também foi referido pela professora Begonha como um dos mais impactantes, a neuropatia periférica. Então vamos nos focar um pouco na gestão prática da neuropatia periférica, associada mais ao enfortumab vedotina, e portanto vamos falar do ponto de vista mecanístico e depois do ponto de vista prático, que medidas é que podemos tomar e que podemos oferecer aos doentes que são tratados com enfortumab. Portanto, o que é que vamos explorar agora? Vamos definir um pouco o que é a neuropatia periférica induzida pela quimioterapia, também analisar a prevalência relacionada com a enfortumab vedotina no ensaio clínico, tanto em segunda e terceira linha, como agora no ensaio EV302 com enfortumab com pembrolizumab. Vamos também reforçar o papel da monitorização, vamos focar muito nisto. O que não questionamos, não sabemos, e os doentes escondem-nos eventos adversos porque querem muito fazer os medicamentos e, portanto, é muito importante nós fazermos perguntas e questionarmos sempre os sintomas, porque, efetivamente, muitas vezes eles vão querer esconder e o que não questionamos não sabemos. E depois explorar as intervenções para além da farmacológicas, muito focado também no não farmacológico, que às vezes é o mais desconhecido, mas é aquilo que nós podemos efetivamente oferecer e que o doente pode fazer a baixo custo. Portanto, o que é a neuropatia periférica induzida pela quimioterapia? É a lesão dos nervos periféricos. Com agentes neurotóxicos, estávamos habituados aos platinos, por norma e aos taxanos. Aqui não vai ser diferente porque o componente que está no enfortumab vedotina, o componente da quimioterapia, é um derivado de taxano. Este sintoma, normalmente a neuropatia periférica resulta em sintomas que têm impacto na funcionalidade dos doentes. Podemos ter os sintomas positivos ou negativos mais difíceis muitas vezes de tratar. Pode-se passar por sintomas sensitivos, portanto, os doentes nos falarem de formigueiros, parestesias, perda de sensibilidade ou dor associada a estas parestesias ou não. Sintomas motores que são menos frequentes, como a fraqueza muscular e a perda de destreza, que não permite fazer as pequenas atividades, ou então até sintomas autonómicos, por exemplo, às vezes uma tontura, não é? Uma tontura pode ser um sinal de neuropatia periférica. Porquê é que é relevante no enfortumab vedotina? Portanto, a professora Begonha já falou um pouco disso. Primeiro, a toxicidade é cumulativa, portanto, no ensaio clínico os doentes fazem um enfortumab até progressão ou toxicidade inaceitável. No ensaio clínico, a mediana, no EV302, de tempo de tratamento com enfortumab é à volta dos 7, 8 meses. Portanto, os doentes não conseguem fazer muito tempo o tratamento pelos eventos adversos. Isto é limitante de dose, é muito frequente e vamos ver à frente os doentes terem que reduzir dose pela neurotoxicidade, surge precocemente, portanto, nós vamos ver que habitualmente nos primeiros 4 meses e quanto mais tratamento, ou seja, quanto mais exposição ao medicamento, mais toxicidade. E é clinicamente relevante, portanto, é efetivamente uma toxicidade que é comparável à quimioterapia convencional. E qual é a prevalência nos ensaios clínicos? Portanto, no ensaio em monoterapia, em que o EV é usado em segunda ou terceira linha, a prevalência, considerando todos os graus, grau 1 a grau 4, é cerca de 53%, uma neuropatia grau 2 cerca de 30% e grau 3, 4, 5%. O tempo mediano até ao aparecimento da neuropatia de grau 2 ou superior é cerca de 4,9 meses. Já no ensaio em primeira linha, no EV302 com o pembrolizumab, a neuropatia de todos os graus foi reportada à volta dos 67%. Portanto, são percentagens muito relevantes. Daí ser um tema que nos é particularmente querido e que, tendo o impacto que tem na funcionalidade, é muito importante estarmos alerta. Se considerarmos um grau 2, aqui neste ensaio foi à volta dos 36% e aqui o tempo mediano até aparecimento à volta dos 6 meses. Portanto, não é que o tratamento cause mais neuropatia por ciclo, mas quanto mais a exposição, mais tempo para ela se manifestar efetivamente. A professora já mostrou um pouco este slide. Acho que é muito importante porque para quem vai manejar o fármaco pela primeira vez,
percebermos qual é o perfil, ou seja, o tempo até aparecimento das toxicidades, e vemos que os primeiros 4 meses são fundamentais. Isto permite que nos organizemos do ponto de vista das nossas consultas e até da avaliação do doente. Sabemos que temos que fazer uma avaliação do doente um pouco mais frequente nos primeiros meses, porque as toxicidades, normalmente a mediana de aparecimento é à volta dos 4 meses. E a partir daí, não tendo sido reportada toxicidade, claro, estar sempre alerta, mas se calhar podemos espaçar um pouco a nossa avaliação. Revendo então um pouco aqui estas percentagens, portanto, os eventos de especial interesse, em termos de perfil de segurança, temos então que, considerando todos os eventos, não só focando na neuropatia periférica, a taxa de eventos adversos de grau 3 ou superior no ensaio foi de 57%, e considerando os 3 principais que falamos, as reações cutâneas em 67% dos doentes e a neuropatia periférica em 64,3%. Se olharem para a tabela, veem que da neuropatia periférica a maioria dos sintomas são sintomas sensitivos e não motores. Muito importante. Porquê é que é importante então estarmos a falar de neuropatia periférica no contexto de tratamento com enfortumab? Porque efetivamente é uma causa frequente de interrupção temporária de dose, redução de dose ou suspensão definitiva de tratamento. Portanto, isto é o que está reportado no primeiro follow-up, portanto não no follow-up mais alargado de há cerca de 2,5 anos, mas sim no primeiro follow-up. Portanto, 73% tiveram que interromper o enfortumab, e desses 22% por neuropatia periférica. Portanto, uma elevada percentagem de doentes a ter que interromper. Redução de dose, 13% reduziram por neuropatia periférica, e em termos de descontinuação de tratamento, descontinuação, ou seja, doentes que deixam de fazer totalmente o tratamento, aconteceu em cerca de 35%, sendo que a principal causa foi a neuropatia periférica em 15% dos doentes. Portanto, temos que saber manejar, identificar e manejar para conseguirmos que realmente os doentes se exponham a este fármaco o maior tempo possível com segurança. E acho que é muito importante para aqueles que estejam menos habituados a graduar e a perceber o que é isto de uma neuropatia grau 1, grau 2, grau 3, perceber qual é o impacto o que quer dizer uma neuropatia grau 2 para a funcionalidade do doente. Portanto, uma neuropatia grau 2, pelo CTCAE, que é a escala de medição dos eventos adversos em oncologia, quer dizer que o doente tem sintomas moderados. O que é isso? São sintomas que limitam as atividades da vida diária. Portanto, o doente tem dificuldade em cozinhar, em limpar, em conduzir, tratar da roupa, das finanças. Portanto, é um impacto muito importante nas atividades mais instrumentais da vida diárias. E é sempre muito importante perceber também o que é que o doente faz, por exemplo, como a professora falou, o violinista que não queria que tivesse impacto na sua atividade. Portanto, perceber isso e perceber não só o impacto na atividade profissional, mas sim nas atividades que são básicas do nosso dia-a-dia. Pensem o que é ter dificuldade em poder fazer as vossas atividades por limitação da neuropatia. Até que ponto estamos aqui a trocar eficácia com segurança, não é? Queremos melhor, mas também queremos ter qualidade de vida. Se falamos de uma neuropatia grau 3, aí estamos a falar de sintomas severos que limitam o autocuidado. Portanto, aí sim uma neuropatia já muito impactante, que inclui vestir, alimentar, higiene, tudo, o doente passa a ser dependente para essas atividades. Eu acho que isto é sempre muito importante percebermos isto, porque às vezes quando falamos dos graus é importante relembrar o que é que isso tem impacto na funcionalidade. Em termos do EV302, e o que mostraram aqui na ASCO é que 6 meses é o tempo mediano até uma neuropatia periférica grau 2 se instalar, mas depois também demora cerca de 6 meses até resolver para grau 1 ou inferior. Portanto, aqui a chave está em prevenir que cheguemos à neuropatia grau 2. E qual é o mecanismo pelo qual o enfortumab vedotina dá neuropatia? Ele não está bem esclarecido, mas para quem está menos familiarizado com este tipo de fármaco, o enfortumab vedotina é um anticorpo conjugado a um fármaco. Portanto, tem um anticorpo, tem um target que está na célula tumoral e no seu interior tem um componente de quimioterapia. Isto não deixa de ser quimioterapia. Portanto, um componente de quimioterapia que é um derivado do taxano. E este componente é o MMAE, que é libertado dentro da célula e que é como um taxano, faz uma disrupção dos microtúbulos. E, portanto, ao fazer isso, faz uma alteração do transporte axonal nos neurónios periféricos, portanto, faz uma disrupção do transporte axonal e, portanto,
há dano nervoso, não é? Que é causado não só diretamente pelo fármaco, mas também porque há uma ativação de vias inflamatórias, nomeadamente o TNF-alfa, uma neuroinflamação associada que vai também provocar degeneração nervosa. E isso é um mecanismo pelo qual a neuropatia periférica aparece. E é cumulativa, é do medicamento, é mesmo do seu mecanismo de ação e não só um efeito secundário relacionado com o mesmo. E agora, passava a palavra à enfermeira Anabela para continuar a falar um pouco da parte da neuropatia. Julgo que é muito importante o que a doutora Joana acabou de dizer, ou seja, que não é apenas um evento adverso inespecífico, não, ele faz parte do mecanismo de ação do próprio fármaco, daí a importância que estamos a dar também a essa parte. E quem é que vai estar mais vulnerável à neuropatia periférica associada ao enfortumab vedotina? As pessoas de idade avançada, por sabemos que têm maior fragilidade neurológica e também menor capacidade depois para fazerem a regeneração também dos nervos periféricos. Pessoas que já tenham diabetes mellitus também, por já terem à partida um maior risco pré-existente de neuropatia periférica, aqui também temos uma população mais vulnerável. Uma neuropatia prévia que não a da diabetes, que pessoas que tenham tido uma história de lesão nervosa por outras causas, seja por traumatismo, seja por alguma alteração metabólica, também as torna mais vulneráveis. Não esquecer que a própria dose cumulativa vai influenciar também nessa toxicidade progressiva e as terapias neurotóxicas prévias, uma outra questão que também já foi levantada aqui, tanto a que se fez antes como a que se poderá depois fazer a seguir a este tratamento, tudo isto faz com que estejamos mais atentos a este tipo de população. E as manifestações que já foram sebejamente faladas, as parestesias, a dor neuropática, a perda de destreza manual, as alterações do equilíbrio, tudo isso com muito impacto, nomeadamente na funcionalidade e, por que não, também falar aqui do risco de quedas, de lesões, uma vez que muitas das vezes os nossos doentes são pessoas de mais idade. E isto com impacto no tratamento, também já nos fartamos de falar sobre isso, mas não esquecer da importância que isto pode efetivamente ter em termos dos outcomes. Dizer que, de facto, é muito importante para nós a sobrevivência global, mas também é importante a qualidade de vida. A IGSO, enquanto associação, também gosta muito de falar dos cuidados de suporte e, por isso, faz-nos todo sentido neste webinar estarmos a falar especificamente de um efeito adverso e como o podemos gerir melhor. Relativamente a essa melhor gestão, temos a avaliação da neuropatia e aqui a importância da detecção precoce. Vamos colocar as coisas como elas deveriam de ser e provavelmente não é esse a experiência da maior parte das pessoas que nos estão a acompanhar, não será esta, mas aquilo que deveria acontecer deveria de ser uma avaliação basal, pré-tratamento, em que o exame neurológico fosse feito de forma completa, pudesse haver realmente uma documentação da neuropatia pré-existente e os fatores de risco fossem desde logo avaliados ad início. Depois, esta monitorização regular é o que garante efetivamente que possamos agir de forma mais atempada e aqui a anamnese que seja dirigida aos sintomas novos ou ao agravamento é fundamental. Também aí os nossos pacientes acabam por compreender melhor a importância que estamos a dar ao sintoma, também fará certamente com que eles expressem também se essa alteração está a acontecer ou não. A avaliação detalhada, sobretudo se já há sintomas. Aqui esta separação da avaliação acaba só por ter esse interesse de dizer aqui que quando já temos sintomas devemos ter também uma atuação mais diferenciada e caracterizar esses sintomas implicaria fazer realmente testes de sensibilidade e aqui com o diapasão, por exemplo, ou mesmo a avaliação táctil e a avaliação também da força muscular e dos reflexos, testes de equilíbrio, isto é o ideal. Se for necessária investigação adicional, aqui implicar o serviço de neurologia, porque os estudos de condução nervosa podem-nos também dar outras respostas e excluir outras causas até de neuropatia. Então, as ferramentas de monitorização e abordagem que queremos que sejam integradas. A detecção precoce e a avaliação adequada são de facto determinantes. Portanto, temos o CTC-AE, estamos todos sebejamente habituados a utilizá-lo,
Só que há um problema nesta área da neuropatia, é que acaba por ser uma escala muito pouco sensível, sobretudo nas fases iniciais. E as fases iniciais é quando estamos a passar do grau 1 para o grau 2, muitas das vezes o grau 1 já poderia ser um grau 2, daí a necessidade de falarmos dos PROs, dos Patient Reported Outcomes, que podemos muito bem chegar até eles através de duas escalas que facilmente se encontram à nossa disposição. A da EORTC, o CIP20, também temos a versão 15, ainda mais fácil de implementar, e o FACT-GOG-NTX. Estas duas escalas são, no fundo, questionários de autopreenchimento que permitem ao próprio doente estabelecer em que grau é que está a sua neuropatia. E deixamos aqui mais uma vez o CTCAE, de facto, questionando ativamente, nomeadamente sobre o impacto funcional que a neuropatia está a ter, também pode ser uma forma de chegarmos também a esse diagnóstico mais precoce, que é esse o nosso interesse. A combinação da avaliação objetiva do clínico, aplicando a escala CTCAE, com a avaliação subjetiva do paciente, vai-nos permitir uma visão mais completa desse impacto da neuropatia e vai-nos orientar na decisão. No fundo, e de acordo com estes autores que têm uma publicação muito interessante sobre várias terapias que se podem fazer versando a gestão da neuropatia, é que esta não deve ser gerida também só com uma intervenção isolada. E porquê? Porque também os sintomas são multidimensionais, daí que, tal como a abordagem relativamente à avaliação deve ser mais global, depois a abordagem em termos de gestão de sintoma também o deve ser. Por isso, questionar o doente é fundamental e deixamos também aqui a questão da severidade, nomeadamente porquê? Porque no grau 2, sempre que tenhamos esse grau, já estamos a pensar que podemos ter de reduzir dose e daí a necessidade de questionar e de graduar para depois tomarem as decisões, neste caso os médicos, relativamente à dose. Relativamente às doses e os níveis de redução, também a professora Begonha já tinha falado, de qualquer forma fica aqui o esclarecimento. Temos 3 níveis, na verdade, de redução e eles vão sendo sempre tomados de acordo com os sintomas que estamos a ter, não só relacionado com a neuropatia, claro está, mas relativamente a todos os efeitos. Relativamente aos cuidados que podemos ter para com a neuropatia periférica, a abordagem é, de facto, de cuidados multidisciplinares e aqui, quando colocamos integrado, é porque a ideia que nos vem quando falamos integrada é, de facto, termos equipas que vão à volta do doente e possam garantir todo o suporte que ele necessita. E quando pensamos numa equipa multidisciplinar, vamos ter não só o enfermeiro, mas porque não o fisioterapeuta, até o terapeuta ocupacional, médico-oncologista, vamos ter estratégias farmacológicas, integrar também os nossos farmacêuticos para permitir a abordagem farmacológica adequada. Já falamos da duloxetina e, de facto, é aquela que nos mostra ter um papel mais eficaz, ainda que a eficácia seja moderada, e já quando a neuropatia está instalada. E depois as não farmacológicas, e essas vamos já falar a seguir. Destacar aquilo que tínhamos falado no início, o papel da enfermagem, nomeadamente na educação para a prevenção, orientar para o risco de quedas e medidas de segurança, promover o autocuidado, o treino funcional, que também é uma área muito nossa, e a vigilância ativa, nomeadamente monitorizar e orientar para os sinais de agravamento. Esta abordagem mais eficaz vai combinar então essa avaliação precoce, a autogestão, o exercício, educação e a articulação interdisciplinar. Na verdade, aqui ficam explanadas as diferentes abordagens não farmacológicas que para nós têm especial interesse. Na verdade, o exercício já explico mais adiante, mas, por exemplo, os cuidados preventivos relacionados com a proteção dos pés, ter um calçado adequado, a prevenção de traumatismos, cuidados, por exemplo, com a temperatura, porque devem ser evitados os extremos, e fazer uma inspeção regular da pele. Outras estratégias, a crioterapia ou a compressão, têm mostrado alguns resultados, mas eles ainda são inconsistentes na relação com a prevenção da neuropatia e atualmente ainda não são, por esse motivo, recomendados de forma rotineira. A reabilitação sensorial, nomeadamente o treino de marcha, as técnicas de desensibilização,
Aqui já tem um maior suporte clínico na gestão dos sintomas e uma palavra também para as terapias complementares, sobretudo a acupuntura. Destas todas é que eu destaco, porque de facto tem proporcionado um alívio sintomático da neuropatia. Falando, por fim, do exercício físico como uma intervenção terapêutica, porque é que o exercício funciona neste caso? O exercício vai promover múltiplos benefícios, nomeadamente pelo facto de promover o aumento da produção de fatores neurotróficos, e este neurotrofismo vai de alguma forma ajudar na regeneração, ou pelo menos é isto que se pensa, na regeneração neuronal. Também a própria vascularização, com a melhoria da perfusão nervosa e oxigenação tecidular, poderá ter aí o impacto positivo na neuropatia. A plasticidade, porque também promove a reorganização neural e compensação funcional, e o próprio controle metabólico. Não podemos esquecer que também vai ajudar na otimização do controle glicémico. Por todos estes benefícios que estão comprovados, acaba por ser também, então, uma intervenção muito interessante para gerirmos a neuropatia periférica, a par de muitas outras que já estão mais do que comprovadas, e há um rol de efeitos adversos que já são geridos através do exercício, nomeadamente a depressão, a fadiga, até a própria gestão relacionada com a ansiedade. Tudo isso tem fundamento através da intervenção terapêutica do exercício físico. Os tipos de exercício recomendados para a neuropatia são, no fundo, um tipo multimodal. No fundo, temos aqui o treino aeróbio, de resistência e de equilíbrio, os três juntos como sendo os mais recomendados. Na verdade, a evidência, e temos uma revisão publicada recente em que encontramos como sendo o mais indicado para a neuropatia o treino de 2 a 3 sessões por semana, de treino aeróbio de resistência e de equilíbrio, de intensidade moderada. Para mensagens finais, se calhar deixo para a doutora Joana, que eu já falei muito. Então, vemos que realmente o enfortumab vedotina é uma droga, é um fármaco muito potente, e mudaram o tratamento do carcinoma urotelial. Não temos usado em primeira linha porque não está disponível e reembolsado, mas temos usado em linhas subsequentes. E vemos que os doentes respondem muito, e temos doentes a fazer há mais de 2, alguns 3 anos. Portanto, num tempo em que uma segunda, terceira linha de um doente metastizado com carcinoma urotelial habitualmente era associado a uma sobrevivência muito curta, estamos a mudar esses tempos, estamos a pôr os doentes a viver mais. Mas temos que ter em conta o perfil de eventos adversos, que exige então uma monitorização, uma vigilância, uma identificação precoce. O mais importante é perguntar. Para quem vai tratar estes doentes, é importante monitorizar e identificar precocemente os eventos adversos. Quando atuamos precocemente, conseguimos que o doente faça um esquema terapêutico durante mais tempo, com menos impacto na qualidade de vida. E uma coisa que é fundamental e que eu falo sempre é a educação do doente e do cuidador ou familiares, uma comunicação contínua. Porquê? Lembro perfeitamente, e digo sempre isso, do primeiro doente que fez enfortumab, o primeiro doente nosso que fez enfortumab, que estávamos um pouco receosos da toxicidade, principalmente da toxicidade cutânea, por haverem descritos alguns eventos, nomeadamente o síndrome de Stevens-Johnson, e falamos com o doente e dissemos, se tiver alguma coisa na pele, o que quer que seja, um vermelho, etc., o senhor tem que vir, tem que nos reportar imediatamente. E o senhor aparece um dia ao final da tarde, por volta das 7, num secretariado a dizer que tem que ser visto, porque a doutora tinha dito que se aparecesse alguma coisa na pele tinha que ser visto. E na verdade ele tinha uma vasculite ao enfortumab, com impacto, com edema dos membros inferiores, o senhor já não se conseguia calçar, vinha de chinelos. Portanto, a educação do doente é fundamental. Se nós explicarmos quais são os eventos que estamos à espera e os sinais de alarme, sabemos que mais facilmente eles nos vão reportar, e isso também aumenta a adesão e a segurança com que fazemos o fármaco.
Neuropatia periférica tem que ser abordada precocemente, vemos isso, portanto um baixo limiar, e que temos visto também do uso em segunda e terceira linha, um baixo limiar para redução de dose, porque permite que o doente cumpra o tratamento durante mais tempo. Não falamos aqui, mas há já um estudo de vida real que foi publicado recentemente em dezembro, a mostrar que com efrutumab, pembrolizumab, doentes que começaram com redução de dose de início, com sobrevivências PFS-COS semelhantes aos doentes que fazem dose total, esses doentes reduziram dose por alguma comorbilidade que tinham associada e, portanto, o baixo limiar, começamos a ter cada vez mais evidência para termos um limiar de redução de dose baixo para permitir que o doente faça o tratamento durante mais tempo. Equipa multidisciplinar é essencial. O médico não faz nada sozinho. Em oncologia, não fazemos nada sozinhos. Precisamos de uma equipa multidisciplinar. Médico, enfermeiro, falar com a dermatologia, ter sempre uma pessoa de contacto, oftalmologia pelos sintomas oculares. Portanto, é muito importante, neurologia, se assim for importante, e temos que educar os profissionais. Nós, ao longo dos anos, fomos educando os nossos colegas que não lidam tanto com estes doentes diretamente, mas que podem lidar com os seus efeitos secundários, educando para as novas toxicidades. Aprendemos a manejar muito bem a imunoterapia, também estamos a aprender a manejar esta nova classe de fármacos e os seus eventos adversos. Exige uma curva de aprendizagem, mas temos um papel central na educação dos profissionais, e daí também a importância de fazer este webinar, e também na educação do próprio doente. Portanto, com isso, deixo-vos muito obrigada, e estamos agora aqui também um bocadinho para discutir um pouco algumas questões que possam existir, ou discutir um pouco a abordagem aqui do doente com neuropatia. Anabela, alguma questão que queiras colocar, alguma coisa que aches que deva passar lá para casa depois da nossa conversa, principalmente focado, provavelmente, aqui vou-te desafiar, no exercício físico e também nas terapias complementares. Portanto, sim, o exercício físico é uma arma fantástica, sim, para tudo neste momento, como terapêutica de suporte no doente oncológico. Exatamente. Queres falar um pouco sobre isso? Sim, posso falar mais. Não temos perguntas de casa, entretanto, pois não. Mas vou falar mais um bocadinho então sobre essa questão, porque na verdade, não havendo ainda uma estratégia que seja regular, podemos ser nós próprios, tal como aconselhamos o doente a fazer uma dieta alimentar mais adequada, nós devemos também ser promotores de uma atividade física regular. E nestes casos, se o treino é aeróbio, mesmo o treino de resistência, o treino de própria seção está mais do que recomendado, deve ser também recomendado pelos profissionais que acompanham estes doentes. Claro que é mais fácil para quem tenha especialidade de reabilitação dar outro tipo de orientação, mas sabemos que se todos falarmos dessa questão, as pessoas realmente começam a perceber, não, isto se calhar realmente é por aqui o caminho, e vão procurar ajuda, nem que seja fora. É importante que também seja percebido por nós com quem é que os nossos doentes possam eventualmente estar a fazer esse tipo de terapia, seja um fisioterapeuta que tenha experiência na área, seja enfermeiro de reabilitação, seja um fisiologista de exercício. É importante que seja uma pessoa com formação específica no doente oncológico, porque é um doente que está sob tratamento, por isso há toda uma série de outros cuidados relacionados com o tratamento, que acaba por poder querer dizer depois outros eventos adversos, e isso tem outras implicações, por isso é importante com quem ele faz o acompanhamento, mas até ao ponto de garantirmos que a pessoa tenha efetivamente cuidados de atividade física regular, acho que qualquer um de nós o pode fazer, e nesse sentido recomenda-se, e é importante fazermos essa transição para a vida real de cada pessoa. Não esquecer que são, na verdade, pessoas muitas das vezes muito mais velhas. Idosas. Se calhar a pergunta agora é mais para a doutora Joana, porque é uma população que se calhar também não estamos ainda, julgo eu, nos serviços nem sempre olhamos da mesma maneira para o idoso como, por exemplo, olhamos para um jovem. O jovem nós sabemos que temos de adaptar muita coisa, e para a pessoa idosa já estamos a considerá-la um adulto e não estamos a fazer grandes adaptações. Então aí eu sei que a doutora Joana tem muita experiência na pessoa idosa. Haverá mais alguma coisa a considerar neste tipo de patologia, evento adverso e na pessoa idosa?
É um desafio. A população com carcinoma orotrabeal é uma população idosa, a mediana de idades anda à volta dos entre os 65 e 70, na nossa casuística à volta dos 72 anos, portanto doentes muito idosos, temos alguns com mais de 80 a fazer este fármaco. E é difícil porque não foi uma geração, primeiro não foi uma geração que foi habituada, hoje em dia as gerações estão um bocadinho mais alerta e sabem da importância do exercício globalmente, na pessoa saudável como na pessoa doente. É muito difícil, e eu costumo dizer isto também, para um evento adverso muito importante, que é a fadiga, que foi algo que nós não falamos hoje, mas uma das queixas também que mais reportam é realmente a fadiga, a astenia, a anorexia e a perda ponderal também, são eventos que também estão associados. E a fadiga, é difícil pôr um doente com fadiga a fazer exercício, e que é um pouco a mesma coisa, nós temos que ser agentes de mudança. Portanto, como é que podemos ser agentes de mudança? Temos que fazer pequenas modificações. Aqui o envolvimento, se calhar, do cuidador, da esposa, do filho, pode ser uma forma de lá chegarmos, de sermos o agente de mudança, porque nós também não temos que ter estereótipos e à partida pensarmos só porque tem 80 anos e tem estas comorbilidades não vai aderir a um programa, pode ser um programa adaptado. Mas ainda há muita coisa que temos que fazer nos nossos serviços para conseguirmos introduzir, cada vez há mais evidência da importância do exercício físico, não só na redução destes eventos adversos, na prevenção e redução, como a fadiga, como a neuropatia, como a depressão, a ansiedade, como agora temos evidência também que há a redução do risco de recorrência, por exemplo, nos doentes com cancro do cólon. Portanto, cada vez mais isto tem que ser implementado e é uma ferramenta que não custa assim, um medicamento que não custa assim tanto dinheiro. Pronto, temos que mudar mentalidades. Isso também é um bocadinho o papel que temos trabalhado também à AICS, tem trabalhado um pouco isso, tentar agora implementar programas para o sobrevivente, também durante o tratamento de exercício, que permitam os doentes usufruir e focar-nos um bocadinho nessa população. É um unmet need, é o exercício no doente idoso. Recentemente foram publicadas umas recomendações do exercício no doente idoso com cancro. Tem que ser um exercício adaptado, não pode ser igual, não é? Muitas vezes estes doentes já têm também uma neuropatia prévia, portanto, são desafios crescentes. E o que nós temos que fazer, sempre uma avaliação geriátrica inicial, o doente tendo condições e fazendo o tratamento, envolver os cuidadores, se o doente não for capacitado. Muitas vezes é. Nós é que partimos do princípio que talvez ele não vá aderir a um programa. Existem, por exemplo, uns passaportes para o doente idoso de exercício, em que pode ser adaptado à sua funcionalidade. São coisas básicas que levam para casa, é um incentivo à atividade física, em coisas pequenas como subir e descer de uma cadeira, pegarem 2 garrafas de água, tem uma série de exercícios que são recomendados, que são coisas pequenas, mas que põem os doentes a mexer. É importante pôr os doentes a mexer pela sua saúde no global. E acho que isso é algo que temos cada vez mais que implementar nos nossos serviços. É complexo, o tempo é limitado, mas se todos fizermos um bocadinho, todos somos agentes de mudança. E, portanto, é uma questão, o exercício está aí, o exercício vai, a Direção-Geral de Saúde tem neste momento um grupo de trabalho para fazer um documento para o que é que são a recomendação em termos de atividade física e de exercício físico para o sobrevivente e, portanto, isto vai entrar, o objetivo é entrar nas instituições e que haja cada vez mais suporte para que possamos implementar isso e que vai muito para além da neuropatia periférica. Pois vai. Nós, enquanto associação, através do programa Oncomove, temos tido resultados maravilhosos na investigação que já foi publicada. Pronto, começamos muito pelo foco em grupos como cancro da mama, cancro da próstata, mas de facto, se quiserem depois explorar um bocadinho todos os materiais que temos, tanto na página da AICS como na do Oncomove, para perceberem aquilo que estamos aqui a falar e do nosso interesse muito sério em promover o exercício físico regular para gerir diversos eventos, mas acima de tudo para que as pessoas tenham um foco e isso é também uma garantia. Ao ter esse foco, ao ter esse objetivo, é uma garantia de não estarmos só a pensar de facto na pessoa enquanto pessoa doente, mas na pessoa como um todo. E essa oportunidade só existe de facto porque nós estamos a olhar muito além. E quando nós olhamos assim, os nossos doentes acabam por ficar menos doentes,
isso é uma garantia e vemos realmente resultados, por isso acho que podemos alinhar-nos por aqui, pela questão do exercício como uma intervenção terapêutica e um dia que haja um fármaco para a neuropatia periférica também o vamos promover, não tenham dúvidas, mas enquanto não o temos, promovemos desta forma o exercício físico e de alguma forma deixar esta sementinha a quem nos ouve. Sim, os ouvintes estão muito tímidos, mas existe também, não falamos, mas existe também uma outra intervenção para a neuropatia que não foi aqui abordada, que é usada para a neuropatia induzida pela quimioterapia em contexto hospitalar, que são os patches de capsaicina, que têm mostrado benefício e que temos tido, pelo menos aqui na instituição, alguns doentes que temos referenciado com neuropatia ao efrutumab que têm tido algum benefício. Portanto, tudo isto vai sendo válido. Uma desensibilização dos nervos periféricos à atuação. E, portanto, acaba por ser também uma outra estratégia que em casa também, se tiverem nas vossas instituições, normalmente é de uso hospitalar, podem usar. Isso. Pronto, não havendo dúvidas e questões, muito obrigada a todos os que nos ouviram. Foi um prazer partilhar convosco esta quase hora e meia. Espero que tenham gostado e espero encontrar-vos em outros webinars sobre outras temáticas de cuidados de suporte, porque efetivamente é isto que nos move. É promover uma melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com e para além do cancro. Muito obrigada. Obrigada.